vão ressurgir para a ressurreição o quê? Da vida. Agora, depois do milênio, ele vai pedir para uma outra classe ressuscitar, e aí eles vão ressuscitar para a ressurreição da morte, porque as pessoas vão ter que prestar conta do que está sendo feito aqui neste mundo. E a gente vê isso através da ressurreição de Jesus. Jesus morreu naquela sexta-feira, às 3 horas da tarde, passou o sábado todinho na sepultura, e depois ele ressuscitou. E os discípulos ficaram assim meio tristes, e falaram assim: perdemos nosso mestre. Perdemos nosso mestre. Mas aí eles não perderam o quê? A fé. Porque fala que eles estavam reunidos. Aí eu quero ler um versículo para vocês. E eu queria que vocês guardassem esse versículo. Está lá em Lucas capítulo 24. Porque quando alguém chegar para vocês e falar: mas tem esse negócio de ressurreição aí, tem esse negócio de encarnação, ou outra doutrina qualquer, que não seja a palavra de Deus ou está escrito, isso não vem de Deus. Agora a palavra de Deus ela é clara quando ela fala lá em João capítulo 24. Então, Lucas capítulo 24. Aliás, olha só o que aconteceu. Depois que passou o sábado, o que aconteceu com Jesus? Eu vou contar antes de ler esse capítulo 24 para vocês. Ali estavam dois poderes antagônicos. Ali estava o mal, Satanás estava do lado da sepultura de Jesus com os anjos maus, porque todo o universo estava observando a cena, e Satanás estava com medo. Por um lado ele falou assim: eu consegui matar Jesus, mas ele não esperava o que iria acontecer. Estava igual aqueles, vamos falar na linguagem humana, aqueles morcegão, né? Em cima da pedra assim, olhando a sepultura de Jesus. Aqueles líderes judaicos, eles falaram com Pilatos, no dia de sábado eles falaram com Pilatos. Pilatos falou assim: vai lá e leva 2 soldados para que você coloque soldados lá, porque eles ficaram com medo de espalhar, que se eles roubassem o corpo de Jesus, saíssem espalhando alguma coisa mentirosa. Mas aí o que acontece? Eles foram colocar os soldados. Satanás estava a postos ali na sepultura de Jesus, mas tem um poder maior que o de Satanás. Amém? Amém. E aí Deus ordena o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel desce. O anjo Gabriel desceu com aquela luz poderosa. Antes ele estava querendo defender o Filho de Deus, mas nesse momento Gabriel desce novamente, chega na sepultura. Depois do sábado, aí ele fala assim: Jesus, acorda, porque o teu pai te chama. E aí Jesus o que? Ressuscita. E aí Jesus ressuscitou e venceu o que? A morte. E a partir daquele momento Jesus venceu o que? Os poderes das trevas. E é por isso que ele fala: aquele que crê em mim, ainda que morra, o quê? Viverá. Aquele que crê em Jesus, ainda que estiver morto, ele vai viver no último dia. E é por isso que é importante você que está aqui hoje, crer em Jesus. Porque se você crê em Jesus, há uma o quê? Resposta para a morte. Porque ainda que nós estivemos aqui hoje, se eu sair daqui hoje e morrer, se eu estou crendo em Jesus, eu estou o quê? Eu vou viver no último dia e ser salvo eternamente. Amém? Por isso? Então a gente vê como que Deus trabalha. Essas falsas doutrinas devem ser extirpadas da nossa mente. O mundo está inundado de falsas doutrinas. E aí eu quero contar a história. Jesus ressuscitou naquele dia. E depois, quantos dias ele passou aqui na terra? Depois de ressuscitado? 40 dias. E vocês acreditam que Jesus, depois de ressuscitado, apareceu para os discípulos? E os discípulos ficaram com medo? Porque os discípulos também, eles acreditavam em fantasma. E aí é uma história interessante, porque lá em Lucas, esse versículo que eu falei para vocês abrirem aí, em Lucas capítulo 24, versículo 27 a 36, eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Lucas capítulo 24, versículo 27 a 36 fala o seguinte: começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha o que a teu respeito constava em todas as escrituras. Aqui ele falando com
os homens naquele caminho de Emaús. Aí eu quero abrir um parênteses aqui, porque quando ele aproximou daqueles homens, ele falou assim, começou a explicar para aqueles homens tudo que se falara dele na Escritura, porque ele tinha a Bíblia. E qual que é a Bíblia que Jesus tinha naquela época? Era o Novo Testamento? Era o Velho Testamento. E mesmo assim ele expôs tudo que era escrito sobre o quê? Sobre ele. Então algumas pessoas falam assim, mas Jesus não tem um nome Jesus no Velho Testamento, é o que eu expliquei. Tem o nome Jesus, de outra forma, é Josué, que era em hebraico, mas toda a Escritura aponta para Jesus. E aqui, a partir do versículo 36, do capítulo 24, eu quero que vocês, atentos, se eles não escutaram e não prestaram atenção até agora, prestem atenção nesse versículo, que aí vocês vão ver o que acontece aqui. No capítulo 24 de Lucas, versículo 36, fala assim, ó, falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo o quê? Um fantasma, ou um espírito. Jesus aparece para eles e fala assim, paz seja convosco. Aí os discípulos olharam para ele e falaram assim, não, isso aí é um fantasma. Isso aí é um fantasma, vamos pôr ele aqui. E de repente, Jesus fala assim, mas ele lhes disse, por que vocês estão com medo ou perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Aí ele aponta as mãos e fala assim, veja o que as minhas mãos e os meus pés. E sou eu o que? Mesmo. Apalpai-me. Aí ele falou para Jesus, vem cá, pega na minha mão. Pega aqui na minha mão. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem o quê? Carne nem ossos. Olha, depois que Jesus ressuscitou, ele aparece para os discípulos e fala assim, isso é bíblico, isso está escrito. Se alguém chegar assim e falar outra história, é mentirosa, irmão. Isso aqui é da palavra de Deus. Jesus ressuscita, aparece para os discípulos e de repente fala assim, bota aqui a mão, pega aqui. Eu não sou espírito, porque o espírito não tem que carne nem ossos. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E porque não acreditaram eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse, tens aqui alguma coisa que comer? Aí você fala assim, nossa, mas um fantasma come? Jesus, depois de ressuscitado, chega para o discípulo e fala assim, eu estou com fome. Aí lá faz uma comida para mim comer. Acabando de provar que era ele mesmo. E isso prova que quando eu e você entregamos a nossa vida a Jesus, o milionário lá que perguntou o que existe depois da morte, o que está a Bíblia fazendo aqui? Está fazendo o quê? Dando o quê? Uma explicação, uma resposta. E por que a cristandade pega tudo diferente, fala tudo diferente? É porque não vai o quê? Pelo estar escrito aqui, é claro. Jesus, depois que ressuscitou, ele apareceu para os discípulos, comeu e passou 40 dias aqui na terra. 40 dias. Isso simbolizando que muitas pessoas pensam assim, quando a gente ressuscitar depois da morte e ir para o céu, nós vamos ficar no céu a eternidade só tocando lá. Aquela vida, né? É bom tocar harpa, mas alguns falam que no céu a gente vai só tocar harpa pela eternidade, tocando harpa. Tocando harpa, tocando harpa. 24 horas, o que o Alex está fazendo? Tocando harpa. O Alex está tocando harpa. E não é assim a realidade. Porque a Bíblia fala que vai ser criado o quê? Um novo céu e uma nova terra. Aqueles que forem salvos do pecado vão retornar para esse mundo. Aí é um estudo mais abrangente que a gente vai fazer no Apocalipse. Porque aí depois, todos aqueles que acreditarem em Cristo vão voltar para esse mundo, os ímpios vão estar todos destruídos. E aí o Isaías fala que edificarão as casas e nela o quê? Habitarão, plantarão vinhas e das suas vinhas o quê? Comerão. A única coisa que não vai existir é pecado, não vai existir morte, não vai existir dor. Mas a Bíblia é muito clara sobre isso, não vai ser um céu tedioso, porque a Bíblia é muito clara em falar que nós vamos ter contato com o próprio quê? Deus vai morar na onde? No
nosso meio. Deus vai morar com a gente, Jesus vai estar com a gente. Esses personagens bíblicos vão ressuscitar e você vai poder perguntar para eles, contar. E aí eu fico imaginando a história de Paulo. Acho que vai ser uma das maiores surpresas do céu, que emprestado a história, tá bom? Olha só, Paulo era quem? Paulo era Saulo. Quem que era Saulo? Eu vou contar uma curiosidade. O nome era Saulo antes. Por que era Saulo? Saulo era da tribo de Benjamim. E quem que era da tribo de Benjamim? Era Saul. Vocês lembram? Saul, ele se suicidou, mas Paulo era parente de Saul, da mesma tribo. Por isso que o pai dele tinha dado o nome dele de Saulo. Começar com S, Saul. Aumentou só o O. De Saul para Saulo, aumentou só o O. Ele era da tribo de Benjamim. Só que Saulo, ele era o quê? Um fariseu. Ele tinha muita gana de acabar com os cristãos. E aí ele chega ali naquele momento, Estevão estava ali, ele fez o quê? Apedrejou, ajudou a apedrejar o quê? Estevão. E aí Estevão foi morto. Quando Estevão morreu, ele está sendo apedrejado por quem? Por quem Paulo mandou apedrejar ele. Estevão, na morte dele, ele olhou para Paulo e falou: esse aí é meu inimigo, está me mandando matar. Mas depois o que aconteceu com Saulo? Ele virou o quê? De Saulo ele virou Paulo. E aí Paulo se converteu e foi o apóstolo dos gentios, que nós podemos contar depois essa história. E aí o que acontece? No céu, você imagina Estevão olhando para Paulo. Assim, o que você está fazendo aqui, cara? Hein? Você foi responsável. Eu estou colocando assim, mas o céu vai ser totalmente diferente. Eu estou falando das surpresas que vai acontecer no céu. A surpresa que você vai admirar, pessoas que você nem imaginava, é aquele negócio. Você já deve ter escutado esse sermão. Vão ter algumas surpresas no céu. Uma das surpresas do céu vai ser quem que está lá? Nós mesmos. A maior surpresa do céu não é na hora que eu estiver acordado, tiver eu no céu. Surpresas, por exemplo, que nós vamos pensar que algumas pessoas que iriam estar lá, você ia falar assim: nossa, aquele cara era consagrado na igreja. Aí você chegar no céu, o que vai acontecer? Vai estar lá. Por quê? O cara pregava muito. Então, chegava na igreja, falava de Bíblia, falava de Jesus. Mas quando chegava em casa, ele virava o Satanás. Aí conta aquela história, né? Como que é mesmo? Do menino e da mãe que estava assim, e o cara faleceu. E aí botaram o velório, o caixão do cara, e todo mundo foi passando, né? Aí virou santo, né? Depois que morre, vira santo, né? Aí todo mundo passava, olhava para ele assim e falava assim: nossa, esse era um santo homem. E a mulher estava lá no canto, mas o filho dela. Aí todo mundo passava: nossa, ele é muito bom esse cara. Aí a mulher virou para o filho dela e falou assim: vai lá no caixão e vê se é seu pai mesmo. Vai lá. Está todo mundo falando que o cara é um santo, mas aqui em casa ele era demônio em pessoa. A mulher sabia a intimidade do cara. Mas todo mundo virou um santo. E isso é o que vai acontecer o quê? No futuro, as surpresas do futuro. Quem você olha como um santo, às vezes é um demônio. E às vezes você olha para a pessoa, não dá nada por ela. Aí a pessoa, como aquele ladrão na cruz, na última hora, o que ele faz? Ele se arrepende. Olha como o céu vai ser cheio de surpresa. Como o céu vai ser cheio de surpresa. Pessoas que você... Por isso, eu estou falando eu tenho um tino assim meio farisaico, tá, gente? Eu estou falando, isso é para mim mesmo. Porque muitas vezes a gente olha para o outro assim, a gente só vê defeito nos outros. Bom sou eu. O outro é cheio de defeito. Mas quando a gente vai ser avaliado por Cristo, a gente vê surpresas que a gente nem imaginava em pessoas que você, se olhar assim por aparência, você fala assim: nossa, aquela pessoa, não vou com a cara dela. E quando você começa, já aconteceu isso com você? Você olha para a pessoa, a aparência dela, às vezes o cara se jura uma mulher assim, quieta no canto dela, aí você fala assim: nossa, aquela pessoa, não fui com a cara dela. Quando você começa a conviver com a pessoa, você vê que a pessoa é totalmente diferente.
uma pessoa boa, uma pessoa que vai te ajudar. E isso acontece muito com a gente humano, que infelizmente a gente julga por aparência. Interessante que a pessoa, até a pessoa que não tem beleza natural, quando a gente conhece ela é uma pessoa de Deus e se torna uma pessoa bonita. Exatamente. Exatamente. Aí, em vez da beleza exterior, o que voga mais é a beleza o quê? Do coração. Então, gente, nesse momento, Jesus ele mostra para você o quê? Que se você está em Cristo, você é uma nova criatura. E que se você mantiver sua fé em Cristo, você vai o quê? Ressuscitar no último dia. Para terminar, eu gostaria de ler com vocês Tessalonicenses, que é um texto muito conhecido, capítulo 4. Tessalonicenses, é o primeiro Tessalonicenses, tá, gente? Para terminar, eu deixo essa mensagem. Jesus, ele ressuscitou e venceu a morte. Ele abriu o caminho para quem? Para você e para mim. Qualquer um de nós que quiser trilhar esse caminho, nós vamos ser o quê? Salvos. Agora, só que ele te dá outra opção também. Deus não vai obrigar ninguém. E aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante, fala assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Quando Paulo fala aqui dos que dormem, dos que morrem. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Porque quem morre sem Cristo, morre com o quê? Sem esperança nenhuma. A pessoa morreu sem Cristo, ela morreu sem esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que morrem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo que, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo farão o quê? Ressuscitarão primeiro. Aqui eu abro um parênteses aqui. O que vai acontecer nesses últimos dias? Jesus vai voltar pela segunda vez. Ele vai vir com milhões e milhões de anjos. Quando ele aparecer, eu já falei aqui, antes de Jesus voltar, vai vir o anticristo. Satanás vai tentar enganar todo mundo, imitando a volta de Cristo. Só que ele não consegue vir com milhões de quê? E milhões de anjos. Por aí você vai ver que é um falso Cristo, é um anticristo. Mas o verdadeiro Cristo, ele vai voltar nas nuvens do céu. E quando ele voltar nas nuvens do céu, o que vai acontecer com todos que morreram de Adão até hoje, que aceitaram Jesus? Eles vão o quê? Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Esses que morreram em Cristo vão ressuscitar do cemitério. Desde Adão, aí você imagina um anãozinho de 1 metro de altura, que creu em Jesus, ressuscita. Agora é uma das maiores surpresas, né? Olha o que o pecado fez. O anão lá no cemitério morreu, com 1 metro de altura. Só que ele morreu crendo em Cristo, aí ele ressuscita, com 1 metro de altura. Adão, aproximadamente, que a gente sabe, ele tinha quase uns 4 metros de altura. Porque ele era um pouco menor que os anjos, como fala a Bíblia. Quando Adão ressuscitar, e aí com 4 metros de altura, ele vê toda a raça que veio dele. Aí ele olhar para um anãozinho de 1 metro de altura, ele vai sentir o efeito do que aconteceu com o pecado. Depois isso tudo vai ser consertado na eternidade, com o fruto da árvore da vida. Mas aí os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Todos que estiverem no cemitério, na segunda vinda de Cristo, todos que acreditaram em Cristo vão ressuscitar. Agora, os ímpios vão ressuscitar na segunda vinda de Cristo? Não. Quem não morreu em Cristo não vai ressuscitar na segunda vinda de Cristo. Só vai ressuscitar aqueles que creram em Cristo, segundo a Bíblia. Isso é Bíblia. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí Paulo fala assim: nós os que estivermos vivos, porque ele acreditava que estaria vivo por ocasião da volta de Cristo. Nós os que estivermos vivos, seremos o quê?
transformados num abrir e fechar de olhos. E vamos ajuntar com os homens de Adão e as mulheres de Adão até os dias de hoje, que ressuscitaram, que morreram em Cristo, aquela multidão. E aí a Bíblia fala, isso é um estudo mais prolongado, mas eu vou abreviar para vocês aqui. O que vai acontecer? Aqueles que estiverem vivos, que acreditam em Cristo, vão encontrar os mortos que ressuscitaram, que acreditavam em Cristo, e vão para onde? Ao encontro do Senhor dos ares, e vão estar para sempre com o Senhor. Agora, e com os ímpios que estiverem vivos por ocasião da volta de Cristo, o que vai acontecer com eles? Eles vão morrer. Os ímpios já estão no cemitério, os que morreram mal já estão no cemitério, e os ímpios que estiverem vivos, eles não vão entender. Aí eles falam assim, nossa, um meteoro, um asteroide, né? Eles estão falando assim, mas não vai existir isso, vai existir a segunda vinda de Cristo, e com a glória aqueles ímpios eles estão vivos, eles vão ver a coisa sobrenatural e vão o quê? Morrer. E este mundo vai ficar durante 1000 anos o quê? Sem ninguém, a terra toda destruída, todos os santos no céu com Jesus. E depois dos 1000 anos, aí sim, retorna, aí Jesus vai vir com a nova Jerusalém, e aí sim os ímpios todos ressuscitam, e Satanás fala assim, foi eu que ressuscitei. Vão invadir a cidade e destruir ela. E aí o Apocalipse fala claramente que vai o quê? Vai descer fogo do céu. Mas aí tudo vai ser refeito. Os salvos estarão eternamente com Cristo Jesus e vão entrar em contato com outros o quê? Outros seres santos de outros planetas, anjos, Jesus. O mundo vai ser totalmente diferente. Isso é o que está escrito. Isso é a palavra de Deus. Para quem acredita na palavra de Deus, essa é a verdadeira doutrina. Isso foi o que Jesus deixou para nós. Que nós nessa noite possamos acreditar na palavra, seguir os conselhos de Cristo e estarmos preparados quando Ele voltar. Enquanto a Weslane canta, eu vou pedir para vocês, aqueles que sentirem no coração, que quiserem estar preparados na segunda vinda de Cristo, que possam se colocar em pé e fazer um compromisso com Cristo, para que nós possamos nos preparar. E se você passou a saber disso hoje, espalhe para outra pessoa, porque isso vai acontecer. Quer você queira, quer não. É a palavra de Deus. Que Deus os abençoe nessa noite. Amém.